Infelizmente, todos nós estamos assistindo boquiabertos essa perseguição estapafúrdia, essas arbitrariedades todas com Bolsonaro. Enquanto isso, Alexandre de Moraes avançando a passos largos para prender Bolsonaro. Só que ele disse que teve um plano para matá-lo. Então, se ele é a vítima, não tem como ele julgar essas pessoas do dia 8 de janeiro. E também não tem como ele julgar estar à frente deste caso. E quem está revoltado com isso é o senador Magno Malta. E segundo informações, olha o que ele disse nas redes sociais. Segundo Magno Malta, Moraes precisa ser impedido de julgar o caso. Aspas. Aí eu apelo para os ministros do Supremo. Onde estão os senhores? Vocês têm o julgar, o impedido? Vocês precisam se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, é pela democracia, expressou Magno Malta. Vejam. Com todo respeito, porque vocês têm, sei que vocês têm mais informação do que a gente, não é? Vocês estão cheios de fontes por aí, eu não tenho nenhuma fonte, né? A realidade é que nada disso, isso é um contorcionismo jurídico e virou contorcionismo de narrativa. Coisas requentadas, por exemplo, essa cortinona de fumaça. Vamos comentar então sobre a devolução dos bilhões roubados na Lava Jato e que estão sendo perdoadas. As delações, os acordos de leniência, o dinheiro está voltando, quem delatou, quem citou nome de ministro, está sendo perdoado e recebendo dinheiro de volta. Isso é uma grande cortina de fumaça. Nós temos pelo menos um espectro político, 50% da população brasileira, e eu digo que é muito mais. Eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro. Eles querem chegar em Bolsonaro. Esse é o alvo. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o juiz, ele acusa. O alvo era ele ser morto e crucificado em praça pública, enforcado de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira em praça pública. Então, ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo. E aí eu apelo para os ministros do Supremo. Onde estão os senhores? Vocês têm que julgar o impedido, vocês precisam se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Perfeito. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, não é, é pela democracia. Porque aquilo que outrora foi democracia, hoje essas pessoas que amam a democracia são chamados de antidemocráticos. A ditadura do proletariado que eles queriam em 64, eles queriam ditadura também. Eu vi Gabeira hoje dando entrevista, todo serelepe. Você disse, Gabeira, que vocês fizeram mais mal aos militares do que eles a vocês e que vocês queriam uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado está instalada no Brasil. Nós estamos cercados. Isso é um cerceamento para tentar amedrontar as pessoas. Agora pensa que chegando a Bolsonaro, vão apagar do coração desse povo brasileiro, que para mim é mais de 60%, chegando e prendendo líder de partido, como Jordi, os ataques ao Hamas, a BIM paralela. Nós temos muita coisa paralela no Brasil, que eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe que vocês têm mais fonte do que nós. Tem muita coisa paralela acontecendo no Brasil, para que haja esse infortúnio, sabe? Agora, eu sou senador da República, e eu acho que o povo, muito mais do que cobrar o Supremo, tem que cobrar ao Senado, ao presidente do Senado. Sabe, é essa casa que na divisão dos três poderes é a que mais tem poder. É o Senado da República. Eles são ouvidos aqui, são sabatinados aqui, são aprovados ou não aqui e dificilmente, eu nunca vi dizer que alguém foi reprovado aqui, porque na sabatina quase que não tem sabatina. Floriano Bertoldo foi, né? Mas na época da sabatina não tem pergunta, tem elogios ao currículo do cara, tipo, se o currículo tivesse título era lembra-te de mim, Então, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós estamos cobrando que o Senado tenha a postura constitucional que lhe é devida, discricionária, sabe? Se já tivesse feito isso, nada disso estaria acontecendo. Isso é uma cortina de fumaça para esconder os milhões que estão sendo devolvidos da Lava Jato. É só uma cortina de fumaça. Magno Malta tem toda a razão.
E também tem toda a razão em relação ao Rodrigo Pacheco. Na verdade, o judiciário foi avançando pouco a pouco. E aí ninguém fez nada. E eles foram avançando um pouco mais. E chegou aonde chegou. Ao ponto de prenderem presidente do partido, que foi o caso de Valdemar Costa Neto. Ao ponto de ir na casa de ex-presidente. Olha que antes a PF ia na casa dos ex-presidentes, ia na casa desses políticos e achavam malas de dinheiro, achavam corrupção. Como não é o caso de Bolsonaro, eles estão na famosa pesca probatória, atirando para todos os lados, para achar uma maneira de incriminá-lo. Mas é o que disse o senador. Eles acham que com isso vão apagar do povo, do coração do povo brasileiro, o patriotismo que Bolsonaro lançou. A vontade de amar a pátria, a nossa bandeira e de sim querer um Brasil melhor, porque hoje somos muito mais de 58 milhões de brasileiros, muito mais mesmo. E viemos para fazer a diferença. A direita nunca prevaleceu no país, era só a esquerda. O que eles falavam, nós tínhamos que concordar. Mas o que eles não aceitam, o sistema não aceita, é um povo que entende de política, que sabe o nome dos 11 ministros do STF, que conhece os casos de corrupção do Brasil e que sabem de fato o que está acontecendo, mesmo eles tentando apagar a história, como é o caso de Dias Toffoli. Eles querem encobrir esses bilhões de reais, 25 bilhões de reais, que querem devolver para o Odebrecht, dinheiro nosso, do povo, viu? E sabe também quem vai se falar sobre isso? Rodrigo Constantino, sobre esse impedimento que tem que acontecer de Alexandre de Moraes. Vejam. Polícia Federal. Elementar, até para um estudante do primeiro ano de Direito. Ele tem que se considerar suspeito. Não vamos esquecer que Moro foi considerado suspeito numa operação por conta da Vaza Jato, ou seja, de conversas obtidas de maneira criminosa e ilegal e que jamais deveriam ter sido aceitas pela justiça. Mas não temos justiça faz tempo no Brasil. É por isso que a autorização da mega operação, com alguns, inclusive, sendo presos, como o Felipe Martins, né, falava em dinâmica golpista, ataques ao STF ou ao processo eleitoral. Eu não sei onde está no Código Penal, na Constituição, que é crime criticar ministros do Supremo ou criticar o processo eleitoral. Né? Em qualquer democracia do mundo, isso é permitido. Mas o Brasil está mais para uma democracia relativa, como Venezuela, Cuba, China, Rússia, Nicarágua. Não por acaso os companheiros que inspiram Lula, aquele que veio salvar a democracia. E que, num ato de extremo cinismo, diz que espera que Bolsonaro seja tratado com o devido processo legal e com a presunção de inocência que ele não teve. Mentira, uma vez mais. Lula passou por todas as instâncias, começando na primeira, como deve ser, para quem não tem foro privilegiado, como Bolsonaro e vários desses alvos da operação da Polícia Federal, e vários juízes e desembargadores concluíram que ele era culpado com provas sobradas. Nada parecido existe com Bolsonaro, que toda hora inventam uma narrativa, desde cartão de vacina até joias, imóveis e blá blá blá. É ou não é? Porque não precisam de crime para pegar o homem. Querem persegui-lo porque estão perseguindo a direita, o bolsonarismo, que foi derrotado pelo Supremo, segundo os próprios ministros. É tudo tão absurdo no Brasil que a gente tem dificuldade de comentar. Para explicar para um gringo, nem pensar, porque ele vai achar que eu estou louco e vai chamar os homens de branco. Nenhuma democracia, nenhum país sério do mundo teria 10% do que o Brasil vem tendo. Mas é isso, né? O Mourão subiu o tom, falou até em risco. Pois é, gente, mas é isso. Mas vocês acham que com tudo isso acontecendo, essas notas de repúdio, senadores partindo para cima, Alexandre de Moraes está recuando? Não, ele dobrou a aposta e no mesmo dia condenou Bolsonaro. Olhem essa notícia. No mesmo dia da operação da PF contra Bolsonaro, TSE condena o ex-presidente mais uma vez. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, dia 8, a obrigação de pagar uma multa no valor de 15 mil. A razão para tal penalidade? Por meio das redes sociais de alegações que vincularam o Partido dos Trabalhadores, o PT, a uma organização criminosa primeiro comando da capital do PCC.
A nova condenação ocorre justamente no mesmo dia da Operação Polícia Federal contra Bolsonaro e seus aliados. Mandados de prisão e buscas foram cumpridos. Olhem o que a Metrópole postou. O conteúdo da postagem objeto da representação foi um vídeo em que se noticia gravação atribuída à líder de facção criminosa nos seguintes termos. O PT com nós tinha diálogo, o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aí depois vem novamente o comentarista, o crime já escolheu um lado, e você, qual lado está? Essa é o teor da postagem que analisamos. Eu acompanho integralmente o ministro relator no sentido da aplicação de multa de R$15 mil e a imediata remoção do conteúdo impugnado. E proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedentes os pedidos de representação para aplicar ao representado multa do valor de R$15 mil, determinando a imediata remoção do conteúdo impugnado. Foi isso. E olha que eu achei que depois que Luiz Inácio Lula da Silva do PT, quando aconteceu aquele dia fatídico que ele foi eleito presidente da República, eu achei que ele ia acabar a perseguição. Só que não. O alvo deles é a direita no Brasil. Eles querem acabar com este povo que agora gosta de política e que sabe o que cada um deles estão fazendo. E que sim, nas urnas vai mostrar a diferença e separar o joio do trigo. E é isso que tem incomodado muita gente. E vocês, o que acharam deste vídeo? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, compartilha muito esse vídeo. Assim você ajuda a fortalecer a política de direita no Brasil e também ajuda o meu trabalho a crescer. Eu quero mandar um beijo, muito obrigado pelo carinho para seu José Amanso, que está me assistindo lá de Goiás. Obrigado, viu, seu José? Muito obrigada a todos vocês também pelo carinho. Até o próximo vídeo.